Tenho sede, não de água, mas de eternidade. Minha alma corre não para fugir, mas para encontrar o Deus que é fonte, rio que nunca seca. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmo 42, versículo 1 a 2. Disse a mim mesmo: por que me canso tanto? Por que o peso dos dias recai sobre meus ombros com tamanha insistência, como se a cada amanhecer o fardo fosse mais denso e o horizonte mais distante? Por que minhas forças se esvaem tão facilmente, como água que escorre por entre os dedos, sem que eu consiga retê-la? Por que minha alma se arrasta, esgotada, faminta de alívio, sedenta de repouso, mesmo quando meu corpo teimoso ainda tenta seguir, ainda insiste em permanecer de pé? Ah, eu quis ser forte, quis caminhar com passos largos e firmes, como quem domina o próprio destino, como quem não teme a estrada, nem as pedras que ferem os pés. Quis correr com vigor incansável, como os rios que não cessam o seu curso, como quem jamais se detém, jamais se esgota. Quis voar, voar alto, muito além das tormentas, acima das nuvens carregadas, onde o céu é sempre límpido e azul. Mas o peso do mundo, esse peso invisível e implacável, me puxou para baixo, me fez cair, me fez perceber que as minhas asas eram frágeis e que minha força era, na verdade, tão pequena. E foi então, no meio da exaustão, na solitude de um silêncio que parecia absoluto, que ouvi aquela promessa antiga, mas que nunca envelhece, que nunca perde a sua verdade. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Naquele instante compreendi. Percebi que não era sobre mim. Nunca foi. Não era sobre a minha capacidade de resistir, nem sobre a dureza da minha vontade, nem sobre o quanto eu podia me esforçar, me disciplinar, me impor. Não. Era e sempre será sobre esperar. Esperar nele, descansar nele, confiar, mesmo quando os olhos não enxergam saída, mesmo quando as pernas tremem, mesmo quando o coração duvida. Mas como é difícil esperar! Vivemos num tempo apressado, num compasso frenético, famintos por resultados imediatos, ávidos por respostas que sejam tão instantâneas quanto um sopro. Não suportamos o silêncio, não toleramos a demora, não queremos o tempo da maturação, esse tempo escondido, subterrâneo, onde as raízes crescem antes que qualquer flor desabroche. Não queremos a paciência da semente que, antes de se tornar árvore, precisa primeiro morrer, se desfazer na terra, abraçar a escuridão. Mas Deus é diferente. Deus é o Senhor do tempo e da eternidade. Ele trabalha na espera. Ele molda na pausa. Ele fortalece no repouso. Ele sussurra no silêncio. Ele me ensinou que as asas não se formam no frenesi das tentativas humanas, no desespero dos que batem contra os ventos da adversidade, mas na confiança, na serenidade, na entrega, na rendição absoluta. E assim, lentamente, comecei a perceber. Os voos mais altos não são dos mais fortes, nem dos mais rápidos, nem dos mais obstinados. Os voos mais altos pertencem àqueles que aprenderam a confiar, que sabem que a força verdadeira não é ausência de cansaço, não é imunidade à dor, não é resistência infinita. Não. A força verdadeira é esta: a certeza inabalável de que, quando as minhas forças acabam, as forças dele começam. Como a águia, ele me chamou para subir, não com o bater desesperado de asas que se debatem contra o vento, mas com um voo sereno, elegante, silencioso, de quem sabe aproveitar as correntes invisíveis de ar que ele mesmo envia. Subir com asas como águia não significa fugir das tempestades, não é escapar das provações, não é evitar os dias de dor, é atravessar tudo isso com a segurança absoluta de que, acima das nuvens mais negras, o sol nunca deixou de brilhar. E mais, o Deus que me chamou para voar permanece no controle absoluto dos ventos. E então eu entendi. Minha força não está em mim.
Minha esperança não repousa no que posso conquistar ou acumular, mas naquilo que Ele já conquistou por mim, na promessa que Ele fez e que jamais falhará. Minha segurança não está na estabilidade do terreno, que tantas vezes treme sob meus pés, mas na fidelidade imutável do meu Deus, que permanece inabalável, mesmo quando tudo em mim vacila. Por tantas vezes corri atrás de sonhos que pareciam tão próximos, mas que se desfizeram como névoa ao meu toque. Corri para fugir de dores que insistiam em me alcançar. Corri para conquistar aplausos, reconhecimento, amor, e me cansei. Ah, como me cansei! O cansaço da alma é um peso que não se vê, mas que arrasta, que dobra, que esmaga. O fardo das expectativas frustradas, das tentativas falhas, das comparações que corroem, como pesa, como fere, como dilacera silenciosamente. Mas então, no meio desse abismo de exaustão, Ele me lembrou: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E fui enfim convidado a parar de correr sem direção, a parar de lutar com minhas próprias armas, a parar de tentar ser autossuficiente e a simplesmente descansar, a confiar, a me render. E nesse descanso, um milagre silencioso acontece. O fraco se torna forte, o cansado encontra vigor, o abatido se levanta, e aquele que antes tropeçava, agora passa a correr, e não se cansa. Que promessa gloriosa e verdadeira! Pois quando minha alma se aquieta diante dele, quando meu coração se esvazia de sua arrogância e autossuficiência, percebo enfim que posso ir além do que jamais imaginei. Posso correr e não me cansar. Posso caminhar e não me fatigar. E mais ainda, posso voar para além dos limites estreitos e sufocantes da existência humana, voar para além das dores terrenas, voar para perto do céu, para junto daquele que é minha força, minha esperança, minha rocha eterna. Agora eu sei, esperar não é perder tempo. Esperar é ganhar asas. Esperar é ser fortalecido, é ser moldado, é ser preparado para voos que, sozinho, jamais poderia alcançar. Esperar é ser transformado, não apenas para suportar a caminhada, mas para desfrutá-la, para abraçá-la, para saborear a beleza de cada passo, de cada corrida, de cada voo. Por isso digo a mim mesmo com ternura e convicção: não tema a pausa, não tema o tempo de espera, não tema o silêncio, pois Deus está agindo. Mesmo quando tudo parece imóvel, Ele está renovando, Ele está fortalecendo, Ele está ensinando a voar. E então, quando o tempo certo chegar, quando a estação da espera der lugar à estação do movimento, eu subirei, com asas como águia. Correrei e não me cansarei. Caminharei e não me fatigarei. Porque o Senhor é a minha força, e nele sou invencível.